Fica na paz, meus irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amados, obrigado, Fabrício. Antes de prosseguir, eu gostaria de lembrar-vos, né, como o apóstolo Paulo diz, não é pesado lembrar-vos e falar as mesmas coisas, alguns hábitos que nós temos, principalmente nesse primeiro domingo de cada mês, que é a ceia do Senhor. Amém? Quantos querem ceiar? Oh, aleluia! E na ceia nós fazemos duas coisas: trazemos a cesta básica da célula, estou vendo uma aqui, eu imagino que talvez você vá levar lá no seu prédio, naturalmente, porque esse aqui é uma reunião da cidade, mas eu gostaria de te dar uma recomendação. Olha o que eu faço. Está aqui o meu produto da cesta básica lá da minha célula. Então, no primeiro dia na primeira semana, né, que vai ser a célula dessa quarta-feira, nós distribuímos o quebra-gelo. E o quebra-gelo são os produtos da cesta básica. E aí, uma irmãzinha, uma adolescente lá da cesta, ela distribui, faz os papéis e sorteia. E aí nós levamos o produto e você tem que dar um contexto bíblico para o produto que você vai levar. É o quebra-gelo. Aí toda semana alguém pega e fala. Então, por exemplo, eu fui dessa vez o irmão café. E aí o que eu levei? Eu levei o bom aroma de Cristo. Não é assim que a Escritura diz? Que nós, não é, somos feitura dele para levar o bom aroma de Cristo. Por isso que eu comprei um café bom. E aí eu falei, olha, o que queima por dentro, cheira por fora. Quando você faz o café lá na casa, a casa inteira não fica cheirando? Assim é você que destila, né, o bom perfume de Cristo. E aí você faz o quebra-gelo e já monta a cesta básica. Quem entendeu? Então faça isso, é só uma dica aí do momento aí da visão. Você pode fazer isso na sua célula, não fica pesado para ninguém. E outra lembrança é que no dia da ceia é dia de dar presentes. Você lembrou disso? Lá em casa nós praticamos. O Vitor já deu o seu presente do mês? Já deu um presente para o irmão? Cadê? Mini, você deu também? Já. Pai, estou ocupado aqui. E eu também trouxe uma gravata. Quem quer uma gravata? Deixa eu ver. Pastor David, vem buscar. Pastor David usa muita gravata. Eu não uso muita gravata, mas essa aqui, por sinal, eu nunca usei. Novinha. Tá bom? Recebe aí. Pastor David é outro pastor que está aqui nos visitando. Fica à vontade. Olha aí, você no dia da ceia, traga presente para os irmãos. É coisa sua. Se você quiser ir lá comprar, fica à vontade. Mas eu tenho certeza que Deus tem dado a você mais do que você pode usar. Sim ou não? Então, por exemplo, essa gravata mesmo, nunca usei. E aí eu falei, o que eu vou levar lá para os irmãos? Então, isso é só para praticar a generosidade. Fala para o irmão que está do seu lado, você é generoso, irmão. Eu te conheço, fala para ele, você é generoso. Aí alguém vai falar, então pode me abençoar, ainda dá tempo. Traz presente à noite nos cultos dos irmãos, tá bom? De vocês. Vocês podem fazer isso, tá bom? Aleluia. Por favor, coloque em primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e o versículo 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e o versículo 23. Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Lembrando os irmãos que nós temos a palavra compartilhada no nosso canal, Videira Belo Horizonte, lá no YouTube. E hoje à tarde já vai estar disponível lá. Amém? Eu sou Divino. Divino é do Ministério da Palavra aí. Ele compartilha para que todos os pastores, obreiros, hoje mesmo à tarde você já tem disponível, você já tem o texto aí da pregação, já tem a revista, mas terá também o áudio lá no canal. Isso é maravilhoso, não é? E eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, porque nós estamos quase chegando nos 3.000 assinantes lá. Isso não é incrível? Tem quase 3.000 pessoas que estão interessadas em ouvir a palavra de Deus.
Quer pregar daqui, hein? E o tesouro está na casa, aleluia. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar então para que o Senhor fale conosco nessa manhã, mais uma vez. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me trouxe aqui para me abençoar. E eu creio que o ministério é para me abençoar. O Senhor me deu um serviço, um ministério na casa de Deus, e eu sou abençoado por esse ministério, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só uma dica aí para os pregadores, aconteceu comigo, tá? E uma ocasião eu fui ministrar lá na Videira, em Goiânia. Eu era pastor lá, e o pastor Luiz me convidou para ministrar no culto domingo pela manhã. Ele me convidou várias vezes, algumas vezes eu preguei, outras não, porque ele falou assim: Zé Mar de Freitas, hoje eu vou pregar. Eu falei: sim senhor, claro, fica à vontade. O esboço já estava igual esse aqui, né, preparado. Aí eu falei: depois o irmão tem outra oportunidade. Eu falei: aleluia, o Senhor já estava me treinando, né? E aí a ocasião que eu fui realmente ministrar, eu peguei o meu computador, coloquei assim no púlpito. O púlpito lá naquela ocasião era bem grande, hoje é um desse aqui. E quando eu liguei o computador, o que aconteceu? O computador não ligou. E aí eu orei um pouco mais. Vamos orar a igreja, aleluia. Não falei nada, é claro, porque a luta é aqui, né? E aí eu tentei novamente, repreendi ali todo o demônio multimídia que existe em todos os ministérios, essa resistência. E aí o computador ligou, aleluia. E eu comecei a pregar, só que estava chovendo muito lá fora. Quando deu um relâmpago, irmãos, o computador quase que explodiu. Ele estava ligado na tomada e ele, pum, desapareceu. Falei: Jesus Cristo, é agora que a palavra vai se cumprir. O homem sábio tira do baú, do tesouro, coisas novas e coisas velhas. Falei: vamos ver como é que está esse baú aqui agora. Então, por que eu estou te falando isso, pregador? Para você não esquecer do papel. Amém? Você fala: não, pastor, que bobagem. Eu faço no iPad, no computador. Então vai. Aí espero que um dia você lembre da minha recomendação. Então, deixa aqui, porque a Bíblia diz que está escrito. E lá no livro, no céu tem um livro escrito, o nome daqueles que foram salvos. Lá não tem um computador escrito, não é verdade? Lá tem um livro. Mas se você quiser usar só o computador, use, é só uma precaução. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 23, eu quero falar então sobre Golias. Mas eu quero falar, essa história, esse texto é bastante conhecido. Você sabe a batalha de Davi e Golias, e os filisteus e o povo de Israel. Mas eu queria dar a você e a nós uma perspectiva da palavra. Como eu lhe disse, esse mês de julho nós vamos pregar e ministrar sobre a importância da palavra. E essa guerra que aconteceu aqui foi uma guerra de palavras. Foi uma arma que não é de bronze ou de aço, é uma arma invisível, mas que você tem e que nós deveríamos usá-la todos os dias em nome de Jesus. Fala comigo: eu creio que há poder na palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não é uma estrutura humana. O poder de Deus é o Evangelho. Por isso, não dê muito valor àquilo que a Bíblia não valoriza. E a Bíblia não valoriza muito estrutura. Haja visto que a igreja primitiva não tinha essa estrutura que nós temos. Ela se reunia nas catacumbas, nas chamadas células. 80% do Império Romano era constituído de escravos. E esses escravos foram se convertendo ao cristianismo. E quando é que eles se reuniam? Se as catedrais começaram a partir do 3º século, com a suposta conversão de Constantino. Eles se reuniam, os escravos, nas catacumbas.
secretamente, aproximadamente 5 da manhã, antes que os senhores acordassem, eles se reuniam para compartilhar. Tinha a palavra escrita como nós temos hoje? Não. Então o que eles faziam? Era um compartilhar oral. Eu imagino que era mais ou menos assim. Chegavam lá 2, 3 escravos, não eram muitos, dependendo do tamanho da casa, para a reunião tinha que ser em silêncio. Você acha que tinha louvor como nós temos hoje? Não. Qual era a estrutura então? Eles tinham estrutura de instrumentos? Estrutura de prédios como esse? O que eles tinham? A palavra. A palavra transmitida pelo testemunho de Cristo e dos apóstolos. Então eu imagino que ele chegava e compartilhava assim: irmãos, vocês ouviram, vocês se lembram do que o apóstolo João disse? Aí um irmão, eu me lembro de uma pregação que ele fez, assim, assim, assado. E aí o outro falava, olha, eu também agora me lembrei da palavra que o Senhor Jesus disse. E eles compartilhavam rapidamente. E sabe o que eles faziam no final? Eles ceiavam toda a reunião. Era isso que nós deveríamos fazer. Convencionou-se que a ceia é uma vez por mês. Mas se você quiser fazer a ceia lá na sua célula ou na sua casa outras vezes, você pode fazer, amém? Você pode ceiar com a sua família. Naturalmente aqui eles são batizados, é uma igreja evangélica. Mas os irmãos faziam todos os dias. E eu creio que essa foi uma das razões que a igreja conquistou todo o mundo antigo. Eu queria compartilhar então com você que você tem um ministério oculto diante de Deus. E esse ministério é a sua vida devocional. Mas o texto aqui, eu quero falar a respeito do ministério de Davi. Pastor Sérgio, você precisa me ajudar lá no fundo. Qual é o ministério de Davi que eu quero compartilhar aqui com os irmãos? É que Deus preparou uma maneira de abençoar Davi. Eu não vou ler, porque há muito que eu quero compartilhar, mas você sabe da história, que Davi estava na casa de Jessé, seu pai. Samuel foi visitar o profeta, e nem chamaram Davi. Mas Davi não ficou amargurado com isso. Quantos já leram Davi reclamando do seu pai? Meu pai nem me chamou. O profeta veio aqui, em casa, e ele ficou amargurado lá no campo, fazendo hinos de amargura contra o pai. Alguém já leu isso na Bíblia? Eu penso que Deus estava observando Davi. Quando Davi foi rejeitado, ele não ficou amargurado, ele louvou a Deus. Presta atenção. Quando Davi foi rejeitado pelos da sua própria casa, seus pais, seus irmãos, ele não ficou murmurando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu fui esquecido pelos meus. Não, sabe o que ele fez? Ele louvou a Deus. Agora tem uma outra ocasião, que eu também queria destacar, que Deus estava observando Davi. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus está te observando. Quando você ouve isso, Deus está te observando, qual que é o primeiro pensamento que vem quando você ouve isso? Quando você fala, ou quando eu falava, ou ouvia isso, a primeira sensação que vinha, não é uma sensação muito boa, não é verdade? Quando você ouve, Deus está te observando, o que vem após essa observação? Provavelmente um juízo, não é? Ou cuidado, não é mais ou menos assim? Mas em nome de Jesus, a nossa mente é renovada pela palavra. Hoje, quando você ouve, Deus está te observando, eu creio que você já mudou o seu pensamento. Eu creio que você já pensa, Deus está planejando me abençoar. Pastor, Deus está me observando? Aleluia! Eu não vi nenhum aleluia. Então provavelmente a mentalidade ainda tem que mudar um pouco. Porque quando você ouvir, olha, Deus... Imagina se você ouvisse, Deus está te cercando. O irmão já falava, cruz credo. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que eu fiz de errado? Geralmente é assim ou não, meus irmãos? Confessa. Só 2 confessaram. Você não quer confessar não, mas geralmente é assim.
Aleluia. Geralmente é assim a nossa mente. Mas hoje eu queria que você observasse a pregação de Golias. Aqui nós temos duas pregações. Nós temos a pregação de Davi e nós temos a pregação de Golias. As armas usadas aqui foram armas espirituais. E são as mesmas armas que nós temos disponível. Feche seus olhos. Espírito Santo, revela-nos a tua palavra. Muda a nossa mentalidade. Coloca a mão assim na sua mente, pede para o Espírito Santo trazer revelação da palavra à sua mente. Peça que ele mude essa mentalidade de condenação, de acusação e de medo, para uma mentalidade de restauração, de justiça e de bênção de Deus. Cristo Jesus, derrama sobre nós nessa manhã espírito de sabedoria e de revelação para aprendemos do Senhor, em nome de Jesus. Diga, o ministério é para me abençoar. Sabia que a palavra ministério é diaconia ou serviço? Então, preste atenção, estou falando de Davi. Deus então planejou um serviço para abençoar Davi. Esse serviço veio através de alguém, veio através de Jessé. Deus também planejou o mesmo a seu respeito. Ele planejou abençoar você. E para isso ele te deu um diaconia, um serviço, um ministério na casa de Deus. Por isso na videira, cada crente é um. Se ele é ministro, ele tem algo para ministrar. Portanto, ele tem um ministério. Por que, talvez você não compreende bem, por que nós pegamos no pé dos irmãos para desempenhar o ministério? Ou ensinamos, insistimos, que cada crente é um ministro. Ou seja, cada crente tem um ministério. Pastor, mas eu não tenho esse ministério pastoral. Tem. É que você acha que o seu ministério pastoral é um ministério de pregação, né? Não. Quando o líder de célula, quando os irmãos da célula estão lá na célula, ou no trabalho, ou na família, cuidando da vida uns dos outros, em Cristo Jesus, o que ele está fazendo? Ministério pastoral. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho? Quando alguém, como lá na nossa célula, na célula que nós estamos liderando, a nossa anfitriã, lá no serviço dela, começou a falar de Jesus, porque ela se converteu. E aí descobriu que tinha um crente lá, 7 anos, nunca soube que ele era crente. E aí ela falou, uai, fulano, você é crente? Ele falou, eu sou. Aí ele até admitiu, eu sou um crente 007. O que ela estava fazendo nesse momento? O trabalho de um evangelista. Ela estava evangelizando. Diga comigo, ministério. É claro que nós temos ministérios específicos, como o meu, por exemplo. Eu fui chamado ao ministério da palavra, mas cada crente é um ministro. Diga, cada crente é um ministro, é um sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote ministra de Deus para o povo e ministra do povo para Deus. O nome disso é serviço, do grego diaconia, ministério. Agora preste atenção que eu vou falar. Deus está interessado apenas no seu serviço? Novamente, Deus está interessado apenas no seu serviço? Se assim o fosse, você seria um mero trabalhador. Era melhor ele contratar, não é verdade? Era melhor ele fazer uma série de robôs, ou criar seres que vão trabalhar para ele. Mas ele não o fez. Ele deu ao homem o livre-arbítrio, o livre escolha. Então, é importante o serviço que você faz para Deus? Sim ou não? A questão é, o que ele quer através desse serviço? É isso que eu vim pregar para você. Através desse serviço, ele quer abençoar você. Você é o primeiro a ser abençoado através do ministério que Deus te deu.
O ministério então é para abençoar você. E quando eu falo ministério, logo vem na cabeça dos irmãos, prédio de igreja, com o nome videira lá na porta e um cachinho de uva. Não estou falando disso, por favor. Essa é uma parte do ministério. Mas cada um de vós tem um ministério ou um serviço para desempenhar diante de Deus. E esse serviço foi criado por um Pai amoroso que está planejando uma maneira de te abençoar. Se você entendeu que cada crente deve ser um sacerdote, porque muitos não entenderam, e outros ainda não querem, outros querem sentar-se confortavelmente nos prédios dos ministérios e ir embora para sua casa. Eles não são ministros, eles são consumidores. Eles estão assalariando pastores para pregar-lhes o evangelho, e eles irem para suas casas, e trabalharem, e comprarem coisas, e terem famílias, e morrerem. Os irmãos estão me entendendo? Estes precisam ser despertados, pelo grito do Espírito Santo. Recomendo que ouça essa palavra. Não é você que vai despertá-lo, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso. Você prega a palavra e o Espírito desperta esses crentes. Pastor, mas eles não querem. Querem sim. É porque estão iludidos por Satanás. Estão iludidos pelas coisas desse mundo. Mas eles querem, porque eles foram criados para um propósito. Cada um de nós, segundo lá em Jeremias capítulo 1 e versículo 5, diz que antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, ele já havia designado Jeremias como profeta. Então qual que é a lógica? Quem surgiu primeiro, o propósito ou o profeta? O propósito. O propósito vem primeiro, e para o cumprimento do seu propósito, Deus criou o profeta. Fala para o irmão que está do seu lado, o propósito vem primeiro que você. Por isso você vai cumprir o propósito, porque Deus já planejou uma maneira de te abençoar, e Ele está arrumando uma desculpa para isso. Capítulo 17, versículo 23, Sérgio. O ministério é para abençoar você. Pastor, mas eu pensei que Deus queria me usar. Ele quer usar você também, porque quanto mais Ele te usa, mais Ele te abençoa. Quanto mais você é usado por Deus, mais abençoado você é. Por exemplo, temos aqui pastores. Deus deu a vocês, a nós, o ministério da palavra. Como é que seu ministério da palavra cresce? Quanto mais você for usado no ministério da palavra, mais o seu machado é afiado. Nas células, nos encontros, nas aulas, nos cultos, Deus está afiando o nosso machado. Ah, pastor, mas eu achei que Deus queria só me usar. É porque você não entendeu o coração amoroso do Pai. O Pai planejou abençoar os filhos. E ainda que o filho não entenda o que ele está fazendo, se ele obedecer, ele será abençoado. Pastor, como assim? É a história de Davi. Estando ele falando com eles, o que ele estava fazendo? Guerreando? Falando. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E o que Golias fez? Sacou uma arma, puxou uma espada. Se fosse hoje, né, guerra moderna, enviou um míssil. Não. As guerras começam da mesma maneira que estão registradas na Bíblia. Elas começam com palavras. Lembra o último, né, o maluco lá da Coreia do Norte, né? Ele falou, vou destruir, né, os Estados Unidos, eu tenho aqui os meus mísseis. E aí, o que o Trump respondeu? Ele respondeu, fica na sua aí, porque eu aperto um botão aqui na minha mesa e eu acabo com você. Como é que começou a guerra? Com palavras, com diplomacia, não é verdade? Toda guerra no mundo espiritual começa com palavras. Eu espero que você use as armas certas, porque você é espiritual. E eu quero que você perceba a pregação de Golias. Quantas pregações nós temos aqui? 2. A pregação de Davi e a pregação de Golias. E cada um de nós aqui
deve entender que você já está nessa guerra espiritual. Não é uma questão de você querer. Quando você foi transportado do império das trevas, você veio para o reino do Filho do seu amor. As trevas perderam, mas elas fazem guerra contra os filhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Veja então, pastor, como que eu sou abençoado sendo usado no ministério? Vamos tomar um líder de célula como exemplo. Quantos lideram a célula aqui? Deixa eu ver. Por que você lidera essa célula? Eu posso te afirmar, você é abençoado. Por que você lidera essa célula? Você na semana vai ter com a palavra. Sim ou não? Por que você lidera essa célula? Você está aprendendo planejamento. Como? Você precisa planejar a reunião. Essa semana, a nossa reunião de célula tem ceia. Então, eu preciso distribuir o lanche. Quem vai fazer o louvor? Quem vai compartilhar a palavra? E quem vai, fazer o quebra-gelo? Você não sabe, mas está aprendendo sobre gerenciamento, planejamento. O que estão estudando lá fora, você está aprendendo aqui de graça. Mas não só isso, você, porque lidera uma célula, está louvando a Deus. Olha, irmãos, eu já liderei, já deixei de liderar, e eu sei que quando você está sendo usado por Deus, você é abençoado. Pastor, sou mais abençoado que os demais? Não, você forçosamente faz coisas que não faria se não estivesse exercendo o ministério, sim ou não? É verdade. Bom, vamos falar do anfitrião então. Vamos ver se o anfitrião é abençoado ao ser usado. Sérgio, por favor, 1 Crônicas 13:13. Vamos falar do anfitrião. Quando o anfitrião recebe uma célula na sua casa, ele é abençoado? Por que ele é abençoado? Porque estão fazendo orações dentro da casa dele, estão cantando louvores, estão orando pela família. O marido ímpio está lá dentro assistindo o jornal, e na sala de estar dele tem uma célula poderosa. Ele está lá no quarto dele, ignorando completamente o motivo religioso lá na sala, mas o Espírito Santo está permeando toda aquela casa. Você quer que eu te dou o nome? A Silvia Siqueira era a líder de célula quando eu me converti, e o marido dela, o Luiz, estava lá dentro, na sala, assistindo o jornal. O homem se converteu. Sabe por quê? Porque o anfitrião é abençoado. A casa dele é abençoada. Bom, e você pode ler lá, que Davi trouxe a arca para a casa de quem? Obed-edom, 1 Crônicas 13:13. E o que aconteceu na casa de Obed-edom, segundo as escrituras? Ela foi abençoada. Olha só, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, quantos meses? Só 3. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Quantos querem uma célula na sua casa? Eu estou dentro, lá em casa tem célula. Todas as casas tivemos, porque eu já aprendi. Quando eu ofereço os meus bens, lá de Provérbios 3:9, coloca aí, oferece ao Senhor os teus bens e as primícias de toda a tua renda, você vai ser abençoado. Então o ministério é para fazer o quê? É só para usar você? Diga comigo, ministério é para me abençoar. Pastor, mas eu ainda não entendi. Eu vou falar com você. É interessante que quando Golias chegou e começou a pregação dele, vai para o 17, Sérgio, capítulo 17, versículo 3. Disse o filisteu: hoje eu afronto as tropas de Israel. Levantou o escudo. Puxou a espada. Qual arma que ele usou? E a arma que ele usou para afrontar o exército de Israel era a palavra. Qual arma que você deve usar para afrontar o inimigo? A palavra.
A palavra. Então aqui temos duas pregações, a pregação de Golias e a pregação de Davi. E Golias começou a pregar e a dizer: hoje eu afronto as tropas de Israel. Ele estava afrontando o exército inteiro ou ele estava afrontando apenas o rei? Estava afrontando quem? Fala comigo, as tropas. Mas olha o que ele vai pedir. Continua aí, Sérgio, por favor, versículo 10. Ele vai pedir um homem. Dá-me um homem. Dá-me um homem só. Olha, que coisa interessante. Preste atenção. Aqui é um princípio para abençoar você. Quando Golias quer afrontar a igreja, ele geralmente pede um homem só. Quando Golias quer acabar com a sua família, afrontar a sua família, ele às vezes ataca uma pessoa lá dentro. É o princípio do representante. Por quê? Porque ele está dizendo: se eu afetar um, eu vou afetar toda a tropa. Como assim? Eu venho aqui, muitos irmãos estão trabalhando aqui nos aplicativos, né? Aí, de motorista. E aí, o que se ouve quando você vai trabalhar com um aplicativo ou fazer qualquer outro negócio? Você ouve duas pregações. Fala a pregação de Golias e a outra pregação, a pregação de Davi. Aí vem os pregadores de Golias e falam assim: não, eu conheço um homem que está trabalhando, não está dando nada, não está ganhando nada, olha só prejuízo, e é horrível, e teve que já devolver o carro, lá. Aí o que ele faz? Ele afronta todo o exército com exemplo de um homem só. Quem está me entendendo? Ele tira a fé de toda a tropa, derrotando um homem só. Aí você que está sentado aí, pensa: eu vou empreender? Vou nada, eu vou ficar quietinho. Por quê? Porque eu ouvi a pregação de Golias, e Golias é uma pessoa experiente. Golias é um guerreiro, um empresário experiente, é um pastor experiente. Olha o tamanho dele. E aí você olha para o tamanho do Golias e não tem fé para começar o seu negócio. Quem está me entendendo? Fala comigo, a pregação de Golias é a pregação da afronta. Ele quer afrontar você, você não percebeu não? Você não percebeu que ele quer afrontar todo o exército, tirando a fé? Aí ele vem e dá um exemplo, mas o exemplo dele é a antítese do evangelho. Não é de boas notícias, é sempre de más notícias. Aí ele vem trazer para você más notícias do mercado, más notícias da liderança da célula, más notícias da igreja, porque aqui tem um princípio do representante. O que o diabo quer? Se eu enfraqueço um líder, eu toco toda a igreja. Se eu toco no cabeça da casa, eu enfraqueço toda a casa. Se eu toco naquele discipulado lá das irmãs, naquela irmã mais influente, eu vou pregar para todas as demais. E sabe o que é a coisa mais terrível? Nós acreditamos na pregação de Golias. A pregação de Golias é a pregação para diminuir o trabalho de Davi. A pregação de Golias é a pregação que vai oprimir e que vai te levar a uma coisa maligna. Fala comigo, comparação. O que acontece quando você acredita na pregação de Golias? Você começa a comparar. Gente, é mesmo? A minha empresa tem 5 anos, eu não arrumei nada. Olha lá a empresa do fulano, já tem 5 anos e ela foi abrir outras filiais. Ah, pastor, isso não acontece não. Acontece. Quando você ouve a pregação de Golias, que é grande, tem arma para mostrar, é aquele familiar que vem te dar um testemunho. Você não percebe, presta atenção, que hoje o Senhor abre os nossos olhos. Estava conversando com irmãos ontem, falando sobre isso. Falei: irmão, vocês não estão percebendo, vocês que trabalham aí nesse ramo, que o Golias está pregando para você, para tirar você do mercado?
É menos um, freguês. É menos um, mas você está acreditando na pregação do Golias. Você deveria fazer como Davi. Quando alguém chegou para pregar a mensagem da condenação e da afronta para Davi, o que ele fez? Ignorou. E o duro é que era o irmão mais velho. Aí nós temos aqui uma pregação do diabo, que é Golias. Nós temos aqui uma pregação de Davi, que é um representante de Cristo, é um símbolo de Cristo no Velho Testamento. E nós temos aqui a pregação de crentes carnais, que é o caso do Eliabe. Com relação aos crentes carnais, você não pode lutar com eles, porque são os nossos irmãos. Mas Golias apresenta do seu esplendor, porque esse é o seu nome. Ele mostra, olha, eu já fiz esse trabalho que você está fazendo, não deu certo. Irmã, desista de lutar pelo seu casamento. Quantos anos você está intercedendo por esse homem, ele não se converte? Pois eu estou olhando aqui para um que veio no seminário de casais e nunca mais faltou. Aleluia. Uma salva de palmas aqui para o meu irmão. Vamos dar palmas para ele. Se abençoado, meu pizzaiolo preferido. Nunca mais faltou. Veio no seminário de casais e está aí ativado. Porque quem vem no culto domingo de manhã, no meio da Copa, é vencedor. Eu tenho certeza que você vai ser arrebatado primeiro. E se fosse hoje jogo do Brasil, meu Deus, parece que a final vai ser domingo, né, gente? Misericórdia. Já temos que vai ser domingo. Jesus ajuda os pastores. Mas diga assim: eu sou um sacerdote. Mas pode ficar tranquilo, nós vamos ajeitar isso para você. Agora, pergunta para o irmão aí que está ao seu lado: você está acreditando na pregação de Golias? A pregação de Golias é sutil. Ei. Ele olha e quer diminuir o seu trabalho. Ele falou assim: acaso sou eu um cão, não é? Você vai mandar esse garoto para lutar comigo? Ele faz piadinha, são seus parentes fazendo piadinha perto de você. Você não percebe, mas aquela pregação, ela entra na sua cabeça, ela entra no seu coração, faz piadinha acerca do seu peso, da sua estatura, acerca dos seus filhos. E aí, você não percebe, mas é a pregação da condenação. E eu te pergunto, quem matou o filisteu? Foi um soldado ou foi um sacerdote? Foi um pastor? Quem mata filisteu é sacerdote. Quem mata filisteu não é soldado. Por isso, não procure ser aquilo que Deus não chamou você para ser. Deus chamou você para ser um sacerdote, um ministro. Aonde você estiver, leve as boas novas do evangelho. Você entendeu o laço de Golias? O laço de Golias é assim: me dá um homem só. Eu quero, quando você fala me dá um homem só, você quer o pior ou o melhor? Não é o melhor? Vamos supor, lá na sua corporação lá, doutor, me dá o melhor homem. Eu quero o melhor aí. Você vai procurar o melhor atirador? Você vai procurar o melhor investigador? Ou você vai dar o pior? Olha o que Saul queria fazer e olha o que Deus fez. Quando Golias pediu o melhor, o que Deus deu para ele? O pior. É porque você não entendeu, porque a profissão de pastor naquela época nem homem fazia, era mulher. Raquel era pastora de ovelhas. O que Davi estava fazendo quando Samuel foi visitar a casa dele? Serviço desprezível. Não vamos nem chamar, que aquilo lá é serviço de terceiros. Mulher não era nem considerada naquela época. Então é como se Davi estivesse fazendo um serviço de uma mulher que era desprezível naquela ocasião, nem era contada. Aí quando Golias, o diabo, pediu um homem, o que Deus deu para ele? Aos olhos do mundo, deu para ele o pior, mas aos olhos de Deus, era o melhor que ele tinha. Sabe qual é o melhor aos olhos de Deus? É o improvável, é o que ninguém acredita,
É o que não tem as habilidades, não tem as ferramentas, não tem o dinheiro. Tem alguma semelhança a seu respeito? Eu me candidato. Sou eu mesmo. Por quê? Porque Davi falou o seguinte: Davi foi aprovado. Sabe quando Davi foi aprovado aqui nessa guerra? É quando ele foi desprezado e não desprezou. É quando ele foi rejeitado e não rejeitou. Pastor, como é que você sabe que Davi não rejeitou? Porque no dia que Jessé deu a ordem, ele obedeceu prontamente. Está entendendo? Quantos concordam que Davi foi rejeitado? Ele rejeitou? Quantos concordam que Davi foi humilhado? Ele humilhou? No dia que, preste atenção, que eu vou finalizar. Queria pedir para os servos trazerem a ceia do Senhor. O dia que Davi ganhou a guerra contra Golias, não foi no 40º dia que ele foi se apresentar. Foi quando ele estava dentro da casa do seu pai. O que nós pregamos semana passada foi a plenitude do tempo, não foi? Deus estava treinando o garoto, lá nos campos, lá com as poucas ovelhas. Deus estava treinando o garoto quando ele foi rejeitado e não rejeitou. Quando ele foi desprezado e ao invés de desprezar, ele foi para o campo louvar a Deus. Aí sabe quando o dia que Deus falou, chegou a sua hora, Davi? Foi quando Jessé deu para ele uma ordem. Fala comigo, uma ordem. Provavelmente, quando Deus quiser te abençoar, Ele vai dar para você uma ordem. E essa ordem virá através de um Jessé que Ele colocou sobre você. Para os jovens, os pais. Para os empregados, o patrão. Para os discípulos, a liderança. Não sei. Talvez para a esposa, que ele quer abençoar, uma direção do marido. Mas eu queria que você entendesse que o ministério, fala ministério, fala comigo, serviço, é para abençoar você. Quando Jessé falou para Davi levar os pães e os queijos, ou melhor, a farinha e os queijos para os seus irmãos, os queijos eram para o comandante. Jessé era mineiro, ele queria fazer um agrado para o comandante. Falou, não vou chegar lá de mão vazia, vou mandar meu menino. Ele tinha algum relacionamento para fazer isso, mas ele mandou farinha para os irmãos. Ninguém manda farinha para soldado de exército. Soldado de exército é alimentado pelo exército. Não faz sentido a ordem. Davi tinha aproximadamente 17 anos. Quem tem 17 anos questiona até a roupa que você está vestindo. Faz 20 mil perguntas por semana. Questionador, quer saber tudo. Mas o dia que Davi recebeu a ordem de Jessé, ele prontamente obedeceu. Quando Deus quer te abençoar, provavelmente alguém vai dar uma ordem para você, e que não tem nada a ver com essa pessoa. Você acha que tinha a ver com Jessé? Você acha que Jessé tinha ideia do que estava para acontecer? Provavelmente não. Sabe quem estava por detrás disso? Era Deus. Era Deus. Eu posso falar acerca da nossa equipe. A Escritura diz que Jesus encontrou um centurião romano. E quando ele encontrou o centurião romano, o centurião disse: eu tenho um servo enfermo na minha casa. Senhor, eu te rogo que vai lá curar. Aí ele falou: eu vou lá. Aí o centurião falou: não, Senhor, não sou digno que entre na minha morada. Dize uma palavra só e o meu servo será curado. Uau! Jesus parou e falou assim: alguém aqui me lembrou lá atrás do Velho Testamento. Ele falou: porque eu sou um homem sujeito ao... Olha o que o centurião falou. Agora é a pregação do centurião. Ele pregou para Jesus e ele falou: eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo ao meu servo: vai, e o servo faz o quê?
Mas eu digo ao meu servo: vem. E o que o servo faz? Vem. É isso que alguns também não conseguem entender na videira. Porque eu também digo aos servos: vão, e eles vão, prontamente. Mas também às vezes eu digo aos servos: vem, e eles vêm prontamente. Uma pequena obediência vai dar a você uma grande glória. Quando eu me refiro a servos, eu não estou falando apenas dos pastores. Quero mencionar aqui o Rogério Honorato. Faz assim, Rogério. Rogério Honorato é um discipulador da videira, provavelmente mais antigo que a maioria dos irmãos que estão aqui nesse auditório. E o servo, que não vos chamo mais servos e sim amigos, porque o amigo conhece a vontade do Pai, está de volta a casa. Ele quer apresentá-los depois também com a família. Olha o que o Espírito Santo está fazendo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está reunindo os valentes para uma grande conquista. Você quer saber o que está fazendo? É isso que ele está fazendo. Ele está reunindo os valentes para uma grande conquista. Mas irmãos até de outras nações, como é o caso aqui do pastor Ederson, outras cidades, como o caso aqui do pastor Maicon, Ataíde, Sérgio, Companhia Limitada. Talvez você não percebeu ainda que aquela fé do centurião romano é a fé que move as coisas no mundo espiritual. Ninguém entende nada, só Deus é quem precisa entender. Quem precisa entender, quem precisa te ver, já viu. Presta atenção que eu quero finalizar. Fique de pé onde você está. Tem um ambiente solene aqui nessa manhã, nesse princípio de tarde. Quando o timing de Deus, ou a plenitude de Deus chegou na vida de Davi, veio através de uma ordem de Jessé. E ele não tinha nenhuma qualificação para entrar naquele exército. Ele obedeceu seu pai e nunca mais voltou para a casa do seu pai. Nunca mais. O pai criou um menino para fazer serviço de mulher, desprezível na época. Mas Deus estava criando um menino para ser rei de Israel. Oh, Jesus! Deus está criando você para algo muito maior. Você hoje não consegue perceber, porque para os olhos de muitos é um serviço desprezível o que fazemos. A videira, desprezível, tem pouca força. Mas quem venceu Golias foi alguém que tinha pouca força diante dos homens, mas muita força diante de Deus. Eu queria ministrar um cântico enquanto os irmãos distribuem a ceia do Senhor. Você que é batizado em uma igreja evangélica, pegue do pão, pegue do cálice, mas não coma do pão e nem beba do cálice, até que façamos isso juntos. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Ele está planejando uma maneira de te abençoar. Ele te deu um ministério, foi para abençoar você. Cristo é quem está no controle de todas as coisas.
Somente pelo quê? Somente pelo quê? Somente pelo quê? Já está disponível para nós em Cristo Jesus. Você já se aproximou, você está mais próximo do que jamais poderia estar antes. Você já está mais lavado do que jamais poderia estar antes. Porque Ele te chamou, Ele me chamou, Ele planejou algo para nos abençoar. Você está pensando que é um mero serviço, que é uma mera ordem do seu marido, do seu pai, do seu pastor, do seu patrão? Não é. Levar farinha para um soldado não faz nenhum sentido. Davi foi por obediência. E quando você for por obediência, pastor, eu não estou querendo ir, isso aí por sentimento. Mas quando você for por obediência, pode estar reservado para você uma grande glória. Uma grande glória. É Deus que está na coordenação de todas as coisas. Ele tem o controle do tempo nas suas mãos. Ele tem o controle das instituições. Ele é soberano. Nada foge ao seu controle. Ele é o Senhor. Ministra ao Senhor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pega o seu cálice. Esse é o sangue da nova aliança. Foi derramado em favor de muitos. E foi derramado ao seu favor. Você está aqui, você é filho. Como o pastor Sérgio disse, os filhos podem participar da edificação da casa. E você, como filho, eu gostaria que você falasse para o Senhor que a sua mente não é mais acusada, não é mais condenada. Você não está esperando más notícias. Não, você não tem medo de um Deus acusador, carrasco, que está pronto para julgar você e condenar você. Não, não, não. Ah, você desfruta dos braços amorosos de um Pai que está planejando te abençoar. Ele está cercando você com a sua bondade. Agora mesmo, nesse momento, Ele já preparou algo a seu respeito. Ele, Cristo Jesus, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos ter acesso ao Pai. Foi de graça, é favor imerecido. Se você não precisou fazer nada para ser salvo, a não ser crer e confessar, porque precisaria fazer algo para obter todas as demais coisas. Você precisa crer e confessar. Então, creia agora em coisas que você não tinha crido antes. Agora mesmo, diante do testemunho do sangue. Creia em coisas que você não havia crido antes e confesse-as. Confesse-as. Eu quero ouvir a sua voz confessando coisas que você não tinha crido antes. Talvez você diga: chegou a hora da minha cura, chegou a hora da restauração do meu casamento, chegou a hora da minha prosperidade.
Oh, Rabadagassuri andalabaxeri anderebarabarabás. Creia e confesse diante do testemunho do sangue, porque você não precisa nada além desse sangue. Alabadagassuri badagassuri. Eu sou dele pra sempre. O Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o sangue de Cristo é suficiente. Eu creio que o sacrifício feito na cruz do Calvário é suficiente. Eu creio e não preciso de mais nada. Amém. Pega o seu pão. Se você está com o pão, eu queria te lembrar que somos participantes do mesmo corpo. Somos participantes da mesma aliança. Deus fez uma aliança com Cristo e Cristo fez uma aliança com a igreja. Somos participantes dessa aliança. Desfrutamos dela. Agora chegou a nossa vez de fazer aliança uns com os outros. Você é o representante da aliança. Quando Golias ataca a aliança, ele quer dizer para toda a tropa: não existem mais homens e mulheres de aliança. Mas nós estamos aqui para responder essa interrogação de Golias. Me dá um homem. E aí, olha o que Davi responde: quem é esse incircunciso? Essa palavra é alguém fora da aliança. O que Davi entendeu que Golias estava dizendo? Não tem nenhum homem de aliança aqui nesse exército, nem o rei de Israel. Aí Davi foi lá e falou: tem aqui um homem. Então quando Deus ataca um líder, quando Golias ataca um líder de célula, ele quer desmotivar toda a célula. Quando Golias ataca um empresário, um pai de família, ele quer desmotivar toda a casa. Quando Golias ataca um pastor, ele quer desmotivar todos os pastores. Mas você precisa entender que há pastores como Saul e como Davi. Os como Saul vestem a armadura de bronze e fazem com que todos os que estão ao seu redor vistam também. Mas pastores como Davi estão no trabalho da formação dos valentes. Momentaneamente eles parecem amargurados, endividados, oprimidos dentro de uma caverna de Israel, mas a Escritura diz que não havia homens como aqueles. Foram extraordinários. Talvez a sua história agora é como daqueles valentes, amargurados, endividados dentro de uma caverna qualquer. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a sua história ainda está sendo escrita. A do diabo já está escrita. Sabemos que ele é o perdedor. Você é mais do que vencedor. Agora nós vamos praticar a aliança. Eu queria que você orasse nesse entendimento. Levante o seu pão e diga: Senhor Jesus, ao comer desse pão, eu como de Cristo, do seu corpo, da sua aliança. Ao comer desse pão, sou renovado na revelação que eu sou parte
do corpo de Cristo. E eu declaro que a aliança de Deus com Cristo Jesus, a aliança de Cristo com a igreja, eu sou participante e eu sou uma pessoa de aliança, em nome de Jesus. Compartilhe a ceia com pessoas de aliança que estão próximas a você. Se você está nos visitando, faça isso também. Enquanto cantamos um cântico, não tenha pressa, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Ele abre mão de sua glória.